Olá, esse daqui é um tutorial da Plataforma Brasil. Nesse caso aqui, atendendo às solicitações de vários pesquisadores, eu vou informar e demonstrar aqui como se localiza o parecer consubstanciado emitido pelo CEP. Tá? Eu já quero agradecer aqui desde já um amigo pessoal aqui, Moraes, que permitiu, me autorizou a utilizar a senha dele para fazer esse vídeo tutorial e indicar aos pesquisadores tirar essa dúvida de como localizar o parecer dentre todas aquelas pastinhas amarelas. Então vamos lá, vou fazer o login. O login dele é esse e-mail, a senha. Não tem interesse de gravar a senha. Vamos lá, essa é a primeira tela. Tem essas três abas aqui: público, pesquisador e alterar os dados. Por definição, por padrão, vem na aba pesquisador. Não precisa clicar, lá já está selecionado automaticamente. Você vem até aqui onde está a lista de projetos de pesquisa. Ele tem dois. Os dois estão aprovados. Eu vou clicar aqui nessa última coluna chamada ação, no ícone aqui da lupa, que é o detalhar. Lembrando também que eu aumentei o zoom da plataforma para o vídeo ficar mais... o visual do vídeo fica melhor para vocês, mas o sistema em si, quando você abrir na sua tela, pode ser que seja menor a visualização da tela, tá? Então clique em detalhar, ele vem para aqui, ó, detalhar projeto de pesquisa. Ele vai detalhar o que foi submetido, o título do trabalho, o nome do meu amigo, Suzimar Lacton Moraes, versão 1, o número do CAI, a data que foi submetido. Aqui está o comprovante, né, que o Comitê de Ética recebeu, de recepção do Comitê de Ética, que a documentação estava ok e foi encaminhada para apreciação. Aí tem essas famigeradas pastinhas aqui. Você vê aqui versão atual do projeto, não vai carregar, não vai abrir nada. Projeto, tá tudo enraizado, documentos do projeto. Aí folha de rosto, na pastinha amarela da folha de rosto, abre aqui nesse carrega, vai abrir aqui o arquivo que foi carregado pelo Moraes quando ele submeteu. Informações básicas do projeto, aquele arquivo que é gerado automaticamente, PDF que é gerado automaticamente com as informações quando você preenche a plataforma na submissão. Interface Rebec a gente não usa, eu não vou mostrar. Isso daí é para pesquisa de ensaio clínico, né? Repositório brasileiro de ensaio clínico, salvo engano. Outros, submissão, são os documentos que ele colocou lá no tipo outros, o parecer interno, né, do programa que encaminha a pesquisa, um documento para identificar de onde vem, um instrumento que ele usou na pesquisa dele, TCLE. Mas a gente está procurando o parecer vai estar nessa pastinha aqui, apreciação 1. E tá Pontifícia Universidade Católica porque foi o comitê de ética desta universidade que fez a avaliação. Então a gente clicou aqui e não apareceu nada do lado, mas eu vim aqui nessa setinha preta, que mais parece um triângulozinho. Você clica, abre mais duas pastas, o pesquisador e o pareceres. Você clicou em pareceres, aí aqui vai aparecer, aparece, né, o documento. O nome do documento é parecer consubstanciado do CEP, o tipo, né? Situação aceito. Se clicar aqui em cima dele não vai baixar, você tem que ir até a última coluna, vai rolar aqui, ó. Você clica em ações, detalhar, o ícone da lupa, ele carrega aqui embaixo, você abre. Aí tá aqui o parecer do Comitê de Ética. Como a gente faz a localização dele.
Aí se você teve um parecer pendente, você abre, vai ver qual que é a pendência, o que falaram para arrumar, e você arruma. Se foi aprovado, está liberado para tocar a pesquisa, fazer a pesquisa de campo, e depois, finalizada a pesquisa, de acordo com os critérios do Comitê de Ética da sua instituição, encaminhar um relatório parcial, um relatório final. Tá? Mas então, recapitulando, clicou lá, logou, entrou naquela lista de projetos, detalhou, entra aqui, clica no apreciação, depois abre aqui do lado pretinho, vai abrir as duas pastinhas, tem acesso ao parecer. Na versão anterior era mais simples, que era tudo relatado, toda a documentação postada aparecia logo aqui abaixo. Mas aí acharam de mudar assim, e é assim que a gente acha agora, tá bom? Esse foi o tutorial, essa é uma dica para localizar rapidamente o parecer. Há casos pontuais que se clica aqui e não acha o parecer, que o comitê ainda não emitiu o parecer, ou está em apreciação, ou está em finalização, aí tem que aguardar, tá bom? Bom, essa foi a contribuição, espero ter tirado as dúvidas. Se vocês quiserem, pode fazer comentário abaixo, crítica, sugestão, e vamos levando, tá bom? Obrigado, um abraço, tchau, tchau.